e toda quinta-feira nos ajuda a ter plantinhas na nossa vida, não é uma maravilha? Agora a gente vai conversar com o advogado, ele também é professor e doutor em Direito pelo CEUB, UniCEUB, que é o Alexandre Augusto, é mestre em Direito Constitucional pela Unifor, Universidade de Fortaleza, tem uma série de outras titulações aqui, professor universitário, está aqui em Teresina. E o Alexandre, a gente vai conversar com o Alexandre sobre um assunto, Alexandre, que cada vez vem mais à tona, principalmente agora, nesse período em que se discute muito sobre protocolos da pandemia. Que protocolos deveriam ter sido adotados, que protocolos deixaram de ser adotados, se médicos prescreveram medicamentos corretos, mesmo sabendo que eles não tinham eficácia. E a gente sabe que toda vez quando acontece uma situação como essa, lá no passado, eu estou contextualizando bem para que o nosso telespectador possa entender, a União Brasileira teve várias ações em relação a determinados medicamentos que eram comercializados no Brasil e que traziam problemas de saúde e sequela para as pessoas. Essa é uma questão que permeia o direito médico, que vai ser tema de uma pós-graduação aqui, e a gente aproveita esse momento, não só da pós-graduação, que é um assunto muito interessante, que é um tema, uma temática importante, mas porque eu acho que o momento está bem para a gente falar mesmo sobre essa questão do direito médico, né? Sobre os erros médicos e de que forma que esses profissionais de saúde, como eles se defendem, qual é o papel do consumidor nessa história, dos conselhos federais de medicina. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os seus ouvintes e telespectadores aí. Obrigada. Estou à disposição para contribuir com o programa e já que você tocou no assunto da pós-graduação, muito importante dizer para todos os seus ouvintes e telespectadores que a pós-graduação da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Piauí, está com inscrições abertas, né? E está enfocando esse tema aí atual, que é muito importante na sociedade moderna, que é o direito médico. Então, muitas situações, muitos conflitos são causados nas relações entre médico e paciente, e a OAB, preocupada com essa situação, com esse estado de coisas, pretende qualificar os seus advogados, oferecendo aí um curso de pós-graduação específico na área de direito médico. Então, quem tiver interesse pode acessar o site da OAB, o site da ESA, e todas as informações já estão lá, inclusive o quadro de professores extremamente Alexandre, qualificados. só desculpa te cortar, só por causa do nosso tempo. Pois não. A gente vai falar sobre isso no final. Vou pedir para você dar seu recadinho, mas eu queria que a gente voltasse aqui ao nosso tema. Você falou sobre a questão do erro médico. A gente, sempre que acontece, acaba tendo uma repercussão muito grande. A gente tem em casos de cirurgia plástica e temos também em casos dessas dúvidas sobre prescrição de medicamentos, né? Tem acontecido já, agora por conta da pandemia, já há algum registro no Brasil? Sim, Cíntia, o que acontece? Nesse caso em especial, nós temos alguns fatores que são significativos que a gente precisa destacar em relação ao erro médico na pandemia. Primeiramente, nós temos um vírus que até então é um vírus desconhecido. É um vírus que a própria ciência ainda não tem um tratamento específico e um protocolo destinado especificamente a tratar dessa doença em especial. Outro ponto, a alta demanda de pacientes que tem sobrecarregado os hospitais, sejam eles da rede pública ou da rede privada. E é interessante observar ainda, Cíntia, que nesse ponto o sistema ele sempre foi muito ocupado, sempre houve ali uma sobrecarga no sistema médico-hospitalar de um modo geral, mesmo antes da pandemia. Com a pandemia, esse quadro se agravou e a alta demanda de pacientes tem sobrecarregado os hospitais e sobrecarregado também os profissionais da área da saúde. Não só os médicos, mas os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, ou seja, todas aquelas pessoas que são responsáveis pelo tratamento da saúde dessas pessoas que estão enfermas. Além disso, nós temos ainda a existência de orientações internas e até mesmo internacionais que por vezes são conflitantes. Então, o que é que a gente
pode observar que não há um protocolo definitivo, um protocolo que é uníssono, uniforme para o tratamento da doença. Então, acaba que há orientações que são conflitantes, isso leva também à dúvida na própria atuação dos profissionais da área da saúde. O volume de trabalho também tem sido excessivo por conta aí da pandemia e de tentar retardar essa crise sanitária que se instala aí no Brasil e no mundo todo, né? Então, o volume de trabalho tem sido muito exaustivo, tem exigido muito também dos profissionais, e todas essas circunstâncias, todo esse quadro de coisas aí, obviamente, vão levar a um aumento das chances de ocorrência de um eventual erro médico. Então, é bem possível que ocorra algum erro diante de toda a conjuntura, diante de todas essas circunstâncias aí que foram narradas, né? Entendi. Mas é muito importante, assim, que a gente deixar claro para o seu público que a atuação do médico em si é uma atuação que envolve uma atividade meio, tá? Então, a responsabilidade do médico é desenvolver o tratamento, aquele tratamento que seja adequado, de acordo com aquelas ferramentas que são disponibilizadas pela ciência e pela área médica. Então, ele é obrigado a fazer todas as ações, tomar todas as condutas que são necessárias para o tratamento do paciente dentro daquilo que é aceito pela ciência médica, buscando ali a melhor forma de tratamento. Ele não é obrigado a obter efetivamente um resultado, ou seja, não é obrigado a obter o resultado cura, mas ele deve buscar ali todos os mecanismos, todos os tratamentos, tudo aquilo que for necessário para melhorar a condição de vida do seu paciente. Sendo ainda necessário informar que o médico tem a sua autonomia, né? Então, ele tem autonomia na realização dos tratamentos, nas prescrições, no diagnóstico, nos protocolos que ele vai definir, de modo a tratar de maneira mais efetiva possível cada paciente em cada caso concreto. Tá, Efraim? Doutor, a minha pergunta justamente é essa. A essa altura, parece que parece que essa não vai ser a última grande pandemia. O que estão desenhando é que virão a umas próximas. Então, a pergunta é essa. Essa questão da autonomia que o médico tem, que até foi usado nesse caso da Covid, no caso pelo Conselho Regional de Medicina, dizendo não, é a decisão do médico lá eu queria saber, senhor, se essa autonomia não é, nesse instante, ruim para os senhores, e tipo assim, como os senhores se tivessem que tomar uma decisão sozinhos. Tá, eu queria só complementar essa pergunta do Efraim, Alexandre, se você me permite, dizendo o seguinte, eu queria estabelecer aqui um cenário. Vamos supor que, ao final dessa CPI, se chegue a uma conclusão de que o Estado brasileiro foi responsável por fazer campanhas favoráveis, distribuir medicamentos cuja comprovação científica de ineficácia já está estabelecida, que é o caso da cloroquina. As pessoas poderiam entrar com ações contra o Estado, contra os médicos que prescreveram? Só para complementar aqui a pergunta do Efraim, Alexandre. Ok, então, vamos lá. Em relação a esse aspecto, é muito importante verificar o seguinte, que a atuação do médico, ela é, de certa forma, autônoma, né? Como está previsto na legislação, na regulamentação médica, de um modo geral. E essa doença em si, ela é uma doença muito complexa, é uma doença que vai envolver diversas etapas, diversas fases, e aí, de acordo com a evolução da doença, o médico vai ter que tomar alguma ação, alguma conduta relativa ao tratamento. E essa conduta, ela vai ser avaliada de caso a caso, em cada situação, né? Então, não dá para dizer de plano, generalizando, que a conduta dos médicos, de um modo geral, é passível de uma responsabilização. A gente deve analisar um caso específico, um caso concreto, para determinar se naquele caso, efetivamente, houve alguma situação
que pode eventualmente levar à responsabilização do médico. Seja porque o médico agiu ali de forma negligente ou de forma imprudente na conduta, na condução daquele caso, na condução e no tratamento daquela doença nessa situação específica. Então, tem que ser analisado cada caso concreto. Não há como a gente, de plano, de início logo, responsabilizar o médico pela situação que foi decorrência aí de uma pandemia, que foi uma situação totalmente inesperada e imprevisível por parte de toda a sociedade e também por parte da classe médica. Em relação ao que está sendo apurado na CPI, obviamente que os resultados da CPI vão ser levados ao Ministério Público e, eventualmente, algumas condutas podem levar à responsabilização civil, responsabilização criminal, em decorrência de alguma atitude, alguma ação que tenha, eventualmente, causado dano à população. Mas, de início, é importante observar que, no primeiro ano, especialmente da pandemia, não havia nada de concreto, não havia tratamento concreto. Então, os tratamentos que foram postos ali foram aqueles tratamentos que foram colocados como possíveis naquele momento para a realização do tratamento dos pacientes. Então, não há como se imputar de plano também, assim, de maneira inicial, uma responsabilização por quem eventualmente tenha utilizado essas drogas, se não houver ali uma comprovação de que houve efetivamente um dano, um prejuízo à saúde do paciente. Tá certo. Então, os protocolos que foram adotados porque eram os existentes naquela época. Hoje, com o avançar das pesquisas, a gente já tem outra posição e outro conhecimento científico a respeito de toda a situação. Tá certo, Alexandre, muito obrigada. Até porque parece que nesse caso da cloroquina, o paciente tinha que assinar um termo, né, de responsabilidade, salvo engano, dizendo que aceitaria aquele medicamento. Sim. E no Brasil já houve casos, né, em que o Estado brasileiro foi processado por medicamentos que depois se descobriu que não eram eficazes, mais do Sim, que esse isso, ponto, né? Esse ponto aí é importante asseverar, que você perguntou ao final, né, que é possível sim a responsabilização do Estado. Isso está previsto lá na nossa Constituição, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que o Estado responde objetivamente pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. Tá certo. Então, Alexandre, agora sim vou te dar aquele espaço para você deixar o seu recado aí. É uma pós-graduação que vai tratar de direito médico. Eu já pergunto, ela é destinada para médicos ou para advogados ou para operadores do direito? O público-alvo, ele é bem abrangente. Ele pode abarcar tanto médicos como também profissionais da área do direito, que queiram se especializar nessa área do direito médico, que tem se tornado uma área bem específica aí, Cíntia, e que tem grandes ramificações, porque a responsabilidade do médico, ela pode ser a responsabilidade administrativa, aquela que ocorre ali no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal de Medicina, ela pode ser uma responsabilidade civil, que leva ali a um dever de indenizar o paciente em decorrência de alguma conduta que tenha causado dano, ou pode até mesmo chegar a uma responsabilização criminal. Então, nesse sentido, há um amplo espectro de discussões, de temas que vão ser trazidos aí na pós-graduação, e o público-alvo, ele tanto pode abarcar os profissionais da área da saúde, que podem ser médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., como também pessoas da área jurídica que têm interesse, hoje em dia, de se especializar nesse ramo do direito, que é um ramo tão promissor dentro do nosso mercado, que é o direito médico. Tá certo. Muito obrigada. No Painel Agro com Liana Paiva, às 7 horas. Interessante a gente tratar desse assunto. Te agradeço aqui e desejo sucesso aí na pós-graduação. Obrigada. Eu que agradeço pelo espaço e pela oportunidade aqui de esclarecer a população a respeito desse tema, que é um tema tão relevante para a sociedade. E vamos continuar, Cíntia, mantendo aí os cuidados, utilização de máscara, distanciamento social e respeitando a saúde de todos, para que a gente possa se livrar o quanto antes dessa pandemia, tá? Tá certo. Muito obrigado e bom dia. Bom dia para você. Obrigada, Alexandre.
Bom, são 8 horas e 26 minutinhos.